A Lita colocou aqui para gravar. Bom, tá, Thaisa falou que tá dando para ouvir, vê bem. Então tá, sejam todas bem-vindas, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Hoje nós teremos uma aula muito importante, não só para quem é da tríade neurodivergente, mas com certeza para todo mundo. Mas eu fiz essa aula de hoje bem especial para alguns casos que me trouxeram, como o TDAH em específico, questões assim. Então eu preparei um conteúdo muito especial para vocês hoje. E bora lá! Primeiro eu quero agradecer a doutora Thaisa, né, por ter aberto esse espaço. É uma honra estar aqui com vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí vocês me confirmem, por gentileza, se está dando para ver. Tá dando para ver aí a minha tela? Maravilha! Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de organização e produtividade, desvendando o potencial da tríade. Porque a primeira coisa que geralmente vem na cabeça das pessoas quando a gente fala sobre alguma neurodivergência, sobre ser altamente sensível, essa pessoa deve ser desorganizada, essa pessoa deve ser uma bagunça, a vida dela é um caos. E muitas das vezes a nossa vida acaba virando um caos mesmo. Eles não estão tão errados de pensar assim. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é que, primeiro, é possível sair desse caos, né, e estratégias para sair desse lugar. E como que a gente pode usar esse potencial da neurodivergência para, né, ter resultados, conseguir as metas que a gente deseja alcançar. Vocês tiveram uma aula agora no início do ano com a doutora Thaisa, né, sobre metas e planejamento e tudo mais, foi bem bacana. E hoje essa aula, inclusive, é um complemento a esse assunto, então, né, nós vamos passar por alguns detalhes nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender a tríade, né, um caminho pessoal. Dentro da neurodivergência, nós temos os desafios e potenciais específicos, como o TDAH ou autismo, não que na superdotação não tenha. Eu vou entrar nisso com vocês também. E para quem é sensível, geralmente a intensidade emocional, a empatia pode ser um pouco desafiador para lidar em algumas situações. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, em vários momentos vocês vão ver eu fazer isso, da minha experiência pessoal, porque eu sou uma pessoa, né, diagnosticada com autossustentabilidade de superdotação, eu tenho características autísticas e também sou PAS. Então, tudo que eu trouxer para vocês aqui vai vir tanto da minha experiência pessoal de campo, quanto de coisas que eu fui aprendendo para me autorregular e para me organizar. E aí teve um momento que eu olhei e falei, nossa, isso é bacana, eu posso ensinar para outras pessoas isso também. Então, isso vai vir, volta e meia, vocês vão ver eu falando que, né, eu passei por isso e tal e tudo mais. Bora lá. Antes de entrar no TDAH, eu quero fazer um panorama com vocês sobre. Eu quero convidar vocês, na verdade, a visualizarem na mente de vocês, agora a gente está no início do ano, visualizar metas, o que vocês gostariam de alcançar, o que é que às vezes está parado na gaveta e principalmente observar qual é a sensação que vocês têm quando chega no final do dia. Aquele momento que a gente ou chega em casa do trabalho, ou desliga o computador, se trabalha em casa, ou enfim, ou para o trabalho no lar muitas vezes. Qual é a sensação que vem? É uma sensação de angústia, é uma sensação de eu preciso de mais horas no meu dia? Vem ansiedade? Se vocês puderem deixar aqui para mim no chat, eu vou até direcionando um pouco mais para essas sensações que vocês costumam ter no final do dia, quando vocês olham para metas. Vem uma sensação de, nossa, eu acho que eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou conseguir fazer. O que vem para vocês? Escutem o coração agora e vão me trazendo aqui para a gente falar sobre isso. Ó, a Priscila trouxe aqui muita frustração e angústia. Falta tempo e sobra exaustão. Sempre produzo muito, mas nunca me sinto produtiva. Isso é bem clássico. Meninas, vocês que deixaram aqui isso para mim aqui, me contem, vocês têm algum diagnóstico de neurodivergência ou são pessoas altamente sensíveis? Me contem isso também. A Isa e a Pri deixaram aqui no chat. Uhum. A Isa tem TEA nível 1, paz, superdotação. Só. Maravilhosa.
A Juliana TEAS para superdotação, a Priscila PAS para superdotação TEA, TDAH. Tá, e tudo que eu vou falar aqui então vai ser bem útil para todas. Bora lá então. Primeiro sobre a sensação de frustração e angústia. Esse sentimento, ele vem muito pra gente quando a gente está colocando metas que na verdade não condizem com a nossa realidade. Principalmente quando a gente fala aqui de um campo, né, falando um pouquinho das outras habilidades de superdotação, porque eu vi que todas trouxeram aqui que tem. Existe, né, uma cobrança e um perfeccionismo que leva, né, a resultados muito positivos, porque tudo que faz é com muita excelência, mas isso pode gerar também uma observação não muito verídica do que pode ser feito durante o dia. Como que isso se aplica na realidade? É chegar o domingo e falar, essa semana eu vou mudar de vida. E aí faz uma rotina. Amanhã, segunda-feira, eu vou entrar na academia, eu vou fazer uma dieta, eu vou começar a correr no parque, eu vou dormir cedo. E aí, em um dia, quer resolver toda a semana. Só que isso, né, que você já está fazendo ou não está fazendo, foi construído na sua vida há muito tempo. Então você demorou para construir, igual a gente demora para construir um hábito, a gente também demora para construir um mau hábito. E às vezes, o mesmo tempo que demorou para construir esse mau hábito, você agora vai ter que dedicar a construir um novo hábito que supere esse mau hábito, né? Esse hábito que pode te afastar de alcançar os seus objetivos. Então, a primeira coisa que eu posso trazer para vocês é: tenham paciência com o processo de vocês. É um processo. E hoje a gente vai entender como fazer isso na prática, que é colocando uma coisa de cada vez, né? Fazendo pequenas coisas, principalmente reconhecendo os avanços que vocês forem tendo ao longo do tempo. Agora eu vou abrir com vocês aqui um campo que é sobre o TDAH, porque o TDAH, ainda mais, né, com a informação que tem hoje circulando a internet e tudo mais, tem até alguns estereótipos que né, o TDAH acaba sendo inserido junto. No TDAH, a gente tem algumas características que são frequentes, que é a procrastinação, que é a dificuldade em iniciar as tarefas, a falta de clareza, sensação de sobrecarga mental, a fadiga mental, que é a perda de energia e do foco, e a dificuldade com a gestão do tempo, dificuldade em estimar a duração e as tarefas. Primeiro, eu quero trazer uma questão sobre o TDAH, que eu já vi que funciona bastante para quem tem TDAH. É, Bacana, a Pri trouxe aqui. Eu me sinto um boneco, as outras habilidades puxam para um lado, TEA para o outro, TDAH para outro e a paz para outro. Ficou só meu troco. Eu entendo como que é isso, Pri. A Thalita, minha irmã, ela também tem o TEA e atividades para ela fala que é a sensação de ter duas em uma. Duas pessoas, uma querendo uma coisa, outra querendo outra. O que que a gente pode fazer dentro desse contexto com o TDAH? E aí, claro, para quem tem o TDAH, né, quem tem a dupla excepcionalidade, pode fazer essa conexão. No TDAH, é muito importante que você utilize as coisas de maneira mais simples possível. Você precisa simplificar a organização. Às vezes, a gente tem uma tendência de querer, eu vou começar a ser organizada. Então, eu preciso, ainda mais quem tem as nossas habilidades de supervisão juntos, eu preciso do melhor programa de organização. Aí eu preciso. Aí falaram do Notion. Não, mas eu não sei Notion. Eu preciso comprar um curso de Notion. Aí começa a olhar o curso de Notion. Quando vê, se perdeu. Ah, não, então eu quero um planner físico. Ai, mas aí esse aqui a capa é feia, não gostei. Ai, mas esse aqui não. Esse aqui é um negócio que eu não tenho, mas no estoque desiste. Quando vê, tá imerso no próprio caos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é simplificar. Aprendam isso e podem utilizar sempre. Simplifiquem o máximo possível. É bloco de notas do celular que resolve? É bloco de notas que você usa. É Google Agenda simples? É o que você usa. É agenda aquela simples, da Forone, de R$ 29,99. Então é essa que você vai usar. Porque a gente quer simplificar. E para o TDAH é importante, principalmente, que você não seja estimulado no ambiente da organização que você escolher. O que que seria isso na prática? Vai usar uma plataforma, escolhe uma plataforma mais clean possível. Eu gosto muito do bloco de notas, para quem, né, para quem tem essas características, porque o bloco de notas do celular ali é uma coisa branca e você pode usar em qualquer lugar que você tiver e é tranquilo. Tem gente que gosta muito do Notion, gente, eu demorei muito a adaptar com o Notion. Quando eu adaptei, eu falei, meu Deus, por que que eu usava caderno de papel? Então, mais que isso não seja um impeditivo para vocês usarem, porque nessa eu fiquei anos usando errado antes de ir pro Notion, né? Você já, eu quero saber o Notion, porque eu tive que fazer curso primeiro, eu tive que saber usar a ferramenta.
né? E isso acabou me atrapalhando um pouquinho o meu processo de organização. A Thaís mandou aqui. Maravilhosa. É isso, ó. A Thaísa simplificou. Ela trouxe aqui até a foto, depois dei uma olhada, que a agenda, ela me mandou essa agenda, eu achei linda, porque eu adoro coisa em papel, eu adoro papelaria, então eu era muito desse time. Mudou muito pra mim quando eu precisei. Eu trabalho no digital e aí eu precisei ficar um ano viajando pro exterior. E nesse ano que eu precisei ficar viajando, não tinha como carregar meus cadernos todos, então eu tive que desfazer de tudo e aprender a usar no computador. Então, foi só assim que eu fiz o desmame do caderno. Então, eu entendo vocês, se vocês quiserem usar, né, o papel mesmo, faz super parte do processo. Mas, para quem trabalha em computador, se você fica mais tempo no computador do que em outro lugar ou no celular, eu recomendo que a sua plataforma de organização esteja dentro, né, que esteja próximo de fácil acesso. E aí vocês vão entender por que eu faço acesso aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um método que se chama GTD, Getting Things Done. É um método que foi criado nos Estados Unidos, que é maravilhoso para organização. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Foi um método que realmente transformou a minha forma de organizar as coisas e que eu utilizo hoje, eu utilizei com outras pessoas e tive bons resultados. O que a gente vai fazer então no GTD? Vocês vão pensar que a mente da gente ela é assim. A primeira premissa antes do GTD, na verdade, eu preciso explicar para vocês uma coisa. A nossa mente ela não foi feita para armazenar, ela foi feita para criar. Então, a gente às vezes quer armazenar coisa na nossa cabeça, quer que a gente lembre, e aí ainda entra o perfeccionismo. Tem como que eu não lembro da coisa tal que fulano falou pra mim em 2005? Eu tenho que lembrar. E aí fica, né, armazenando informação na cabeça. Ou não, não precisa anotar, é claro que eu vou lembrar disso. A gente parte dessa premissa, o nosso cérebro foi feito para criar. Então, por que ficar ocupando espaço dentro dele com coisas que não são criação, que não são usar o seu potencial criativo? Então, a gente vai aqui partir dessa premissa. Partindo disso, nós vamos entender que todo o seu dia, tudo que você faz, o seu cérebro vai recebendo informações. Muitas vezes nós estamos no trabalho e aí vem na nossa cabeça, tem que comprar a ração do cachorro. Some. Tem que mandar parabéns para fulano. Some. Eu tenho que responder pessoa no WhatsApp. Some. Eu não sei vocês com WhatsApp, mas eu, gente, até hoje é um desafio. O WhatsApp, pra mim, eu acho que é pra todo, é um desafio, assim. Ou eu fico ali presa, porque eu tenho que responder todo mundo, ou eu esqueço de responder e respondo mentalmente. Não sei se vocês fazem isso. Ainda respondo mentalmente achando que a telepatia funciona. Né? Quando eu vou ver, eu nem respondi a pessoa. Então, é clássico. Então, o que que a gente vai fazer? Que eu recomendo que vocês façam a partir de agora. Tudo que for chegando na mente de vocês se chama esvaziar. Vocês vão pegar isso e anotar na hora. Não precisa fazer nada, não precisa colocar, você vai só anotar. Pode ser um grupo no WhatsApp, se funcionar melhor para você, não tem problema. O único problema do WhatsApp, na minha opinião, é que você vai entrar, e aí, igual eu falei, para quem tem TDAH, vai ter outros vários estímulos ali, vai querer entrar na outra conversa, vai ver um meme que a amiga mandou. Então, eu recomendo alguma coisa mais clean, bloco de notas no celular, um Notion, alguma coisa que você goste, ou um papel. Então, tudo que chegar na sua mente, você vai passar a anotar. Ah, mas isso é simples, eu pensei que eu tenho que comprar, gosto de sapato vermelho. Queria ter um sapato vermelho. Anota, queria ter um sapato vermelho. Ou coisas mais práticas, é tudo que vir na sua mente, você vai começar a anotar isso em tópicos. Beleza, Amanda, eu tenho essa listona dos meus tópicos, então a gente tá aqui no ponto 1, capturar, registrar tudo que tá na mente de vocês. Ok, agora que eu tenho isso anotado, o que que eu faço com isso? Né? O que que eu faço com tudo isso que eu anotei? Você vai esclarecer isso, você vai olhar para essa lista e você vai entender o que pode ser feito a partir daquilo que você anotou. Por exemplo, você está ali no seu dia a dia, você lembra, eu preciso fazer uma identidade nova. Ok, você anotou, fazer identidade nova. Importante. Que momento que você vai olhar para essa lista? Que você deve estar pensando, ok, eu vou ficar olhando para essa lista sempre, tudo mais. É o que a gente chama no GTD de esvaziar a caixa de entrada. Eu gosto de pensar nisso como uma caixa de entrada, tipo de e-mail, de mensagem, vai chegando coisa, vai chegando coisa. Então você precisa ir esvaziando e dando direcionamento para essas coisas que chegaram. Então você vai parar, eu recomendo em 2 blocos do seu dia e você vai esvaziar essa caixa de entrada. De manhã e à noite, só à noite, se você não conseguir de manhã. Mas esvazia, pode ser uma vez ao dia, na verdade, porque se vocês usarem certinho, vai dar certo esse método. Então, uma vez ao dia você vai esvaziar. Pode ser no horário do almoço, um horário que fique bom para você. E isso é muito importante, gente. Não tem ideal.
Principalmente quando a gente tá falando de neurodivergência. Não tem, ai, você tem que acordar às 6, você tem que dormir. Não tem. Porque cada, né, ainda mais como pessoas tão incríveis e peculiares que somos, nós temos o nosso próprio sistema. Claro que tem o que é saudável, uma rotina que, né, pode interferir na sua saúde mesmo, mas lembrem disso, não existe uma regra. Então, aí, Amanda, eu gosto de esvaziar minha caixa de entrada às 14, tá bom? Tá tudo certo, não tem uma regra de horário, né? Então, na hora que você parou para esvaziar a sua caixa de entrada, você vai olhar para essas ações e vai entender o que você vai fazer com essas ações. Então, tenho que renovar a minha identidade, tenho que fazer identidade nova, logo eu tenho que marcar um horário no Poupa Tempo, no VaptVupt, depende do estado que vocês moram. Ok, eu tenho uma ação clara. A partir dessa ação clara, eu vou distribuir ela para o meu calendário. Ok, eu posso fazer isso na terça-feira, posso fazer isso na quarta-feira. E você vai pegar, renovar a identidade, você vai colocar, então, no seu calendário só depois. Por que que a gente faz esse filtro das informações antes? Porque tem muita coisa, e quando vocês começarem a organizar isso, vocês vão perceber que a gente não usa de fato o que a nossa mente traz, e isso não vira nada. E fica ali ocupando espaço mental. Por exemplo, eu gostaria muito de comprar uma bota. Aí entra, fica vendo 1 milhão de botas na internet. No fim, você desiste de comprar bota, você nem queria bota de verdade. Então, tudo que você olhar para essa lista, você vai pensar: é algo que eu realmente quero, preciso disso agora? Eu preciso disso aqui, por exemplo, a identidade, eu sei que eu preciso muito resolver. Ok, eu vou dar seguimento para isso. O que eu quero, mas não é tão necessário agora, não é tão urgente, vocês vão fazer uma coisa que chama incubação. Não sei se eu deixei aqui. Não deixei aqui. Ele chama incubação, que é como o GTD chama. O que é incubar? Vocês vão pegar isso e guardar numa caixinha. O que é essa caixinha? Vocês podem ter uma nota escrito incubação. Ou caixinha, né, arquivo. Vocês vão pegar isso e arquivar. Uma vez ao mês, de tempo em tempo, você pode voltar nisso e olhar novamente. Isso é muito bom para decisões que às vezes não estão muito claras na sua cabeça. Você vai, coloca nessa gavetinha, né? Coloca na incubação, né? Deixa ali essa coisa maturando. Então, a bota, ai, deixa na incubação. Ah, eu quero viajar para tal lugar, deixa na incubação. Ou eu quero viajar para o lugar e é certeza que eu quero. Ok, quais são as ações práticas a partir de viajar para esse lugar? Ah, eu vou distribuir no meu calendário. Então, a primeira coisa é olhar a passagem? Ok, eu vou olhar a passagem na quinta-feira. É ligar para um hotel? Ok, eu vou colocar isso aqui num dia, se eu realmente quiser. Qual que é a primeira questão, né, que eu vejo que as pessoas falam quando usam GTD e eu passei por isso? É a sensação de estou no controle da minha vida. Eu parei de ficar imersa nas coisas que eu tenho para fazer, mas agora eu controlo as coisas que eu tenho para fazer. E uma coisa que eu aprendi muito, muito e apliquei na minha vida, tem 2 livros que eu vou deixar de recomendação para quem quiser explorar mais esse tema, que se chama O Essencialismo. Não sei se vocês já ouviram falar. É fantástico esse livro. E o Sem Esforço, que é do mesmo autor do Essencialismo. Esse livro, o que que ele fala pra gente, né? Tirar da sua vida, tirar da sua frente, digamos assim, tudo que não é essencial. Porque, na verdade, isso até se une com um outro conceito, que é o conceito do 80-20, não sei se vocês conhecem, que é o conceito de 80% dos resultados que eu tenho vem de 20% das coisas que eu faço. Ou seja, no fim, gente, a nossa cabeça fica cheia de coisas que não estão levando, às vezes, a gente para o objetivo que a gente realmente quer. Ficam ali, né, as abinhas ficam abertas, deixa a gente estressada, ansiosa, e isso no fim não leva a lugar nenhum. Né? Não faço mais dinheiro, não faço a viagem que eu quero, no final fico só ali, né, no meio desse turbilhão de coisas. Então, esses também são conceitos bem bacanas que eu queria trazer para vocês. Então, voltando para nossa tarefinha, eu peguei a listinha, eu vou incubar isso ou eu vou transformar numa ação e jogar no meu calendário. A reflexão é muito importante, revisar suas prioridades semanalmente. Como que eu gosto muito de definir prioridades? Qual o impacto que aquilo tem na minha vida? Isso é uma coisa que eu uso muito para definir tarefas e prioridades dentro delas. Porque quando vocês começarem a organizar a tarefa de vocês, de processar isso que chegou na caixa de entrada de vocês, vocês vão perceber de, nossa, o que é mais urgente? O que é menos urgente? O que eu posso esperar um pouquinho para fazer o que eu preciso fazer agora? Eu vou mostrar aqui para vocês um quadro que eu tenho que ajuda muito a entender essas prioridades de tarefas. Deixa eu abrir aqui. Ó,
Vou parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês o método GTD que eu fiz ele aplicado dentro do Notion. Tá aparecendo aí o meu Notion para vocês? Perfeito. Aqui, então, esse portal 1 que eu chamo, né, de recebimentos, é a caixa de entrada que a gente estava conversando sobre. Vocês podem, né, ir sempre anotando. Então, ó, eu posso colocar aqui as tarefas que eu tenho para fazer. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Né, eu posso colocar aqui tudo que eu tenho para fazer. Esse aqui é um pouco mais robusto, porque eu fui incrementando o sistema com o tempo, que eu recebi, então eu coloco o que eu recebi. Então, eu pensei, preciso renovar CNH. Aí eu vou colocar a origem que veio. Eu posso compartilhar depois, tá? Esse quadro com vocês, se vocês quiserem, e quem usar o Notion. Então, eu recebi isso aqui. Quem me pediu foi o trabalho, a pessoa B. Ok. Para que a gente vai fazer isso aqui? Para depois a gente olhar para isso aqui, o mapa das origens, e entender o que está me demandando mais no meu dia. É a pessoa X do meu trabalho, ela me demanda muito, porque olha a quantidade de coisas que veio dela nessa semana. Ou, nossa, é meu filho tá me demandando muito. Isso aqui ajuda a gente, de novo, ir para esse lugar de controle da própria vida, de entender, às vezes, ou às vezes onde a gente está gastando energia, desnecessariamente. Às vezes, uma pessoa do seu trabalho tá te perguntando muito, você pode criar um processo para essa pessoa parar de te perguntar tanta coisa. Tudo ela te pergunta, cria um processo, cria um documento, isso ajuda a gente a entender isso. Agora o portal de ações, que eu ia explicar para vocês, né, que é a parte aqui da definição das prioridades e como que eu gosto de definir. Aqui, guia das prioridades, como que eu gosto de definir. Aqui eu uso cores, gente, cores é maravilhoso para neurodivergente, né? Vocês devem gostar, assim como eu gosto, colocar cores nas coisas, fica visual, fica mais fácil de utilizar, então... eu gosto de separar, assim, preto muito urgente, isso aqui é aquela coisa que chega do nada, que é uma coisa muito séria. A ideia é nunca usar esse preto, tá? Isso é muito urgente. A ideia é usar quase nunca o vermelho, mas acontece. Inclusive, esse aqui era até um Notion que eu usava antes em outros projetos. Mas esse aqui, ó, a gente tem o vermelhinho, então no vermelhinho, os urgentes mais importantes, tarefas mais importantes do momento. Se não forem feitas, haverá consequências. Exemplo, resolver reclamações, tarefas com um prazo muito próximo. Na verdade, eu tenho aqui um que vai estar limpinho com alguns exemplos que eu dei. Isso, esse aqui que já tá com exemplos mais práticos que não são meu mesmo aqui. Então, nas vermelhinhas urgentes, as tarefas mais importantes do momento. Se elas não forem feitas, haverá consequências. Exemplo, resolver reclamações e tarefas com prazo muito próximo. Vocês podem catalogar como urgentes. Né? No meu roxinho aqui eu coloquei, faça em menos de 5 minutos, faça agora. Isso aqui é outra coisa, que quando vocês começarem a aplicar, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Se a tarefa leva menos de 5 minutos, faz naquela hora. Não deixe na sua gaveta, faz naquela hora, não tem problema. O que não pode acontecer é você encher o seu dia de tarefas de 5 minutos, né? Porque aí você vai fazer 5 minutos, 5 minutos, e aí isso não é bacana. Então é interessante observar, isso aqui tem que ser uma tarefa ou outra, não pode ter muitas. Mas faz na hora, tira da sua frente. Eu gosto de pensar, tira aqui, tira da sua frente. E no laranja a gente tem, decida como fazer, mas faça. São as tarefas que levam mais tempo para serem feitas, podem se tornar urgentes e postergadas. Exemplos, prazos maiores, planejamento de tarefas. Então isso aqui vocês podem pensar, por exemplo, assim, eu quero organizar a minha pasta de documentos. Ok, isso tem um prejuízo se eu não fizer, mas não é tão urgente. Eu quero organizar, eu preciso falar com fulano, para ver sobre as minhas férias. Ok, mas isso dá para aguardar até semana que vem, então isso vai pro laranja. Se falar com fulano fosse até amanhã, seria vermelho. Então a gente vai, né, começar a entender melhor essa ordem. E no amarelo a gente tem os não são urgentes, trazem benefícios, mas não tem problema de serem feitas. O que a gente observa que repete aqui em tudo? Trazer benefícios, porque na hora que vocês colocarem, arrumarem as tarefas de vocês vão perceber que às vezes aquilo nem traz nenhum benefício para você no final. E por que a sua mente te trouxe? Por que você está pensando tanto naquilo? Qual é a aplicação básica, né, que vai ter na sua vida? Às vezes não é nem sobre ser supérfluo não, tá, gente? Porque, por exemplo, eu quero comprar um batom novo, ok. Vai ter seu benefício, eu vou ficar muito feliz, eu quero muito esse batom. Mas tem coisa que a nossa cabeça, ela traz e não tem nada. É simplesmente, sei lá, eu vi a planta da pessoa, achei bonita.
Aí eu fico aquilo na cabeça, achei bonito, eu podia ter uma planta dessa. Tira isso da sua cabeça, coloca lá, comprar uma planta nova. Às vezes quando você olhar para aquela lista, olhar para a planta, você vai falar, eu nem queria aquela planta, porque eu não tenho isso aqui. Encaixota, né? Encaixota essa tarefa que ela não precisa ocupar o espaço na sua cabeça. E aqui também encaixotar, que é a incubação, que eu falei para vocês. Tarefas que não podem mais ser feitas, seja por desistência ou por outros motivos, né? A gente pode encaixotar isso aqui. Aqui tem um sisteminha de organização, gente, isso aqui. Nem tem os templates do Notion também gratuitos, vocês podem fazer isso aqui, pode fazer no Trello, pode fazer manual, que é basicamente a ação, a prioridade. Aqui no meu tem a data que eu coloquei isso, mas tem o prazo e o status. Colocar sempre isso aqui nas tarefinhas de vocês vai ajudar muito. E para quem que eu deleguei, né? Isso para quem trabalha aí com time, né? Ou às vezes tem outras pessoas, né, na família que delega. Isso é importante, por exemplo, ração do cachorro. Ok, eu posso delegar isso pro meu marido? Manda mensagem, você pode comprar a ração do cachorro? Sim. Você vai colocar que você delegou isso pra alguém. Pra quê? Pra depois você passar aqui e ver se as pessoas fizeram isso. Isso, gente, as pessoas vão olhar pra vocês e falar: nossa, essa pessoa ela tem uma cabeça de ouro, porque ela lembrou que ela me pediu isso aquele dia tal. Na verdade, você tem tudo anotado. Então, isso é fantástico e vai melhorar muito, muito essa percepção de vocês sobre dia a dia e tarefas e tudo mais. Vou voltar aqui, então, deixa eu ver se tem uma coisa do método magia aqui. Tá, tem uma parte, é um pouco mais avançado isso. Eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. Às vezes, a gente tem tarefas e a gente tem projetos. Às vezes, uma tarefa, ela não é só uma tarefa, porque uma tarefa é algo que eu começo e eu termino. E um projeto, ele é um pouquinho mais longo. Um exemplo, eu preciso organizar uma viagem. Essa viagem é um projeto, porque eu tenho que ter várias tarefas dentro dela para que isso se conclua. Logo, isso é um projeto. Para projetos, vocês podem ter um quadro específico para projetos que vocês querem fazer. E aí separar as atividades desse projeto primeiro e depois colocar no seu calendário, né? Porque às vezes é fácil a mente da gente trabalhar com essa questão de, eu tenho que organizar a viagem. Aí você já vem ver passagem, ver tal coisa, aí você vai listando. Depois você pode pegar e se desmembrar. E aí você tem esse projeto da viagem que depois você encerra ele, né? Quando você voltar da viagem. Ou enfim, qualquer outro projeto. Por exemplo, até tinha colocado, isso aqui foi um exemplo que eu dei numa aula, trocar de carro. Ok, eu quero trocar de carro. Eu preciso definir aqui qual é as ações. Então eu posso, aí vocês vão ver aqui que no meu caso eu coloquei mais avançado, qual é o resultado esperado desse projeto? Estar com um novo carro, ok. O brainstorming, o que eu quero desse novo carro? Eu quero um carro automático, eu quero que seja prata, eu quero que seja um SUV. Tá, aí eu vou criar as minhas ações. Isso vai ajudando a gente a principalmente parar de ficar andando em círculo. Porque se a gente pensa, quero trocar um carro, abre-se um universo de possibilidades. Agora, se eu vou mais focada, começa a diminuir. É igual, às vezes, a gente pensar, quero comer uma coisa diferente, não sei o quê. Isso é um clássico, quero comer diferente, não sei o quê. E aí abre o iFood, tem 1 milhão de possibilidades. Se você começar a fragmentar isso, fica mais simples. Eu quero comer saudável. Ok, já excluí 10 restaurantes aqui. Eu não quero fritura, excluí mais 3. Nossa, eu gostaria que tivesse uma salada. Mas no final você vai chegar em uns 3. Isso vai ajudar muito a tomar decisões na sua vida. Isso, né, se aplica para um caso simples, assim, de pedir uma comida ou em outras coisas maiores na vida da gente, decisões até mais importantes. Vamos lá, eu vou ver aqui o que vocês mandaram aqui no chat. Um grupo no WhatsApp. Maravilhoso, é isso. Gente, é incrível, eu e a Thaís, a gente faz isso um com a outra, eu vou auxiliando ela com os lembretes. E eu tenho muito orgulho da Thaís, porque ela tá fazendo, ela tá seguindo. Eu fico muito feliz de ver, porque eu sei que não é fácil, a gente tá nesse lugar, o cérebro manda muita coisa, né? Enfim. A Juliana mandou, fiquei 5 as cadeiras de motorista vencida quando não estava na minha agenda. Coloquei na minha agenda e resolvi na semana seguinte. É exatamente isso, Juliana. Às vezes a gente só não faz porque a gente não está vendo, a gente está nem visualizando. Ai, maravilhoso. Quem tá com várias demandas em preto. Olha, eu já passei por várias demandas em preto, eu recomendo vocês que não estejam, mas passa, a gente passa. Posso compartilhar com vocês sim, essa descrição, guia de prioridades. Depois eu mando, posso postar lá na comunidade para vocês. Vamos voltar aqui então para a apresentação, que eu quero trazer um outro ponto para vocês. Então, partimos dessa parte prática. Antes de eu continuar, na verdade, tem alguém que tem alguma dúvida
sobre isso que eu trouxe, o que que vocês, né, como que vocês recebem isso, faz sentido pra vocês. Já veio ideias aí de como usar, como vocês estão pensando em usar um Notion, um bloco de notas. Tem gente que já pensou, vou comprar um caderno novo, vai comprar não, usa aquele que você comprou e não usou, que eu sei, que tá aí na gaveta. Ai, me contem. Ninguém mandou nada aqui. Então tá bom, então vamos seguir. Se eu não procurando os bons CSE. Eu sei como é que é isso, eu sei. Aham, eu já sabia que você estava pensando e fazendo aí na cabeça, eu sabia. Por isso que eu falei, eu fazia muito isso, gente. E hoje eu olho vários cadernos em branco que eu comprei e nem usei. Eu amo astrologia, né? É um tema que eu amo. E aí eu só queria o caderno se fosse aquele tema. Aí eu ficava, aí tinha que comprar na Shopee, esperar chegar. Só que quando chegava eu nem lembrava mais o que fazer com o caderno. Então, assim, usem esse aí, mais simples que tiver mesmo. Usam a folha Chamex, simplifiquem. Lembra da primeira regrinha que a gente falou lá no início. Vamos voltar aqui então, deixa eu abrir aqui onde nós estávamos. Bora lá. Técnicas para a gente potencializar o foco. E aí, o foco agora é um outro ponto que é um desafio que volta e meia acontece. A imagem estava aqui, sumiu. O que é a questão do foco e como que ele se dá em cada uma das neurodivergências, né? Dentro das possibilidades de superdotação, a gente tem, né, a questão do pensamento mais centrado. Quando tem os hiperfoco, que é para todo mundo, que é quanto eu quero, né, uma atividade, mas não necessariamente eu gosto de um tema, um assunto, mas não necessariamente eu espero um resultado daquilo, né? Isso é um hiperfoco, geralmente, eu tenho hiperfoco em Harry Potter ou uma coisa assim, que não espero um resultado daquilo, mas eu gosto muito daquilo. E a gente tem ali na superdotação, a Thaís pode até dizer melhor o nome, não sei se ela tá, que acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Mas tem um nome certinho disso, que eu acho que é pensamento hiperfocado, não vou lembrar agora. Mas é quando a gente quer né, chegar num fim, um objetivo. Dentro do foco, como que a gente pode observar para quem tem o TDAH, né? Falando um pouco dele primeiro, que eu sei que é uma das características mais desafiadoras quando a gente fala disso aqui. A limpeza e o minimalismo do ambiente. Gente, isso aí, eu vou falar o TDAH, mas se aplica para todo mundo. Às vezes você tá tentando sentar para estudar, mas a sua mesa tem aquela caixinha de uma coisa que você comprou, tá usando, a caixinha tá lá jogada em cima. Manual de você não sabe nem o que mais que tá ali em cima. Um pacote de biscoito que ficou. Tô falando isso, tem um pacote de biscoito aqui. Ó, pra vocês verem. Eu tô olhando aqui pra minha mesa e me auto e me auto exemplificando. Então, assim, às vezes a mesa da gente, ela vai ficando com coisas. Isso é normal do dia a dia. Só que a gente precisa parar, nem que seja um momento do dia, de dois dias, limpar isso. Joga isso fora, a gente abre aquela gaveta, que tem coisa que você cabo do Nokia, não sei lá do que. Você não usa isso, joga fora. Porque tudo que é energia, tudo que é acumulado na nossa vida em excesso está ocupando espaço do que seria essencial para você. Isso vale para roupa, isso vale para tudo. Então, foque em ter o mínimo possível no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, o mínimo possível e o essencial. Tá? O que é essencial, o que vocês realmente estão usando, o que realmente ajuda vocês de fato. Até às vezes, vou dar pra vocês uma coisa bem de neurodivergência aqui, que era. Quando eu estudava, eu tinha que ter várias canetas coloridas. Não sei se alguém vai se identificar com isso aí. Eu só escrevia se eu tivesse um cliquite com caneta colorida e tinha que escrever cada tópico de uma cor com caneta colorida. Quando eu fui, né, usando os meus cadernos para organização, eu fiquei com essa coisa da caneta colorida. E isso me atrapalhava, porque eu demorava muito tempo. E quando a gente leva muito tempo, a nossa tendência é deixar isso de lado. Então, isso é para vocês não pegarem essas ideias e fazer uma semana e abandonar depois, porque pode acontecer. Então, a simplificação vai auxiliar vocês a permanecer no hábito. Simplifique sempre, lembrem dessa regra. Então, eu uso 5 canetas coloridas, usa 2 canetas. Substitui para 2 um lápis. Tenta ir fazendo esse exercício que vai auxiliar, sabe? Não, por isso que eu até falei do Notion ali, mas eu sei que às vezes, para vocês só vão pegar e usar, pode ser muita coisa. O que eu recomendaria para vocês agora é o simples, vai num bloco de notas, ou se for no Notion, vai num quadro bem simples. Depois, vocês pegarem o hábito de, no mínimo, tirar isso da cabeça e anotar, vocês vão para métodos mais aprofundados, vão aprofundando, melhorando isso.
mas tentem primeiro fazer essa parte que vai ser melhor. Então, na parte do foco, primeira regrinha, limpar o ambiente, ter um ambiente claro, um ambiente que traga conforto para vocês e clareza dentro do que vocês precisam fazer. Micro tarefas, isso aqui é o que a gente falou, né, ali na divisão de tarefas, dividir grandes tarefas em pequenos passos. E aí, muitos de vocês trouxeram, eu vi lá na comunidade, a questão da procrastinação. A procrastinação, ela pode ter várias raízes, e aí eu recomendo até que vocês, né, quem faz acompanhamento terapêutico, também investigue mais as raízes das procrastinações de vocês, porque pode vir de muitos lugares. Mas o mais clássico, né, até para quem tem padrões assim de neurodivergência, que vem junto com a neurodivergência e tudo mais, às vezes você tá, e aí para quem tem perfeccionismo, se protegendo de algum resultado que você pode ter com aquilo. Então, por exemplo, eu quero muito começar a postar conteúdo sobre um assunto tal que eu gosto no meu Instagram. Quero fazer isso há muito tempo. Só que eu vejo que eu procrastino isso. Eu tenho todas as ideias, vem na minha cabeça, mas eu nunca consigo ir lá e fazer. Você pode investigar essa raizinha, né, dentro de você e tentar entender o que isso tá tentando te proteger. Porque às vezes nós usamos a procrastinação como uma ferramenta de proteção. E a gente pensa que é porque a gente é incompetente, porque a gente é desorganizado. Não, às vezes a gente está tentando se proteger de alguma coisa. Quando você encontra o que é esse bicho, o papão, que está escondido ali depois da porta, você consegue lidar melhor com a procrastinação. Então, no momento que eu olho, eu falo, nossa, eu acho que na verdade eu tenho medo de aparecer. Eu tenho medo que as pessoas podem me julgar, ou elas vão me achar louca se eu falar sobre isso. Eu acho que meu cabelo não tá legal para aparecer. E aí você começa a entender as raízes. Então você olha pra si e fala, nossa, eu tenho que trabalhar o que? Minha autoestima. Aí você pode começar a olhar conteúdo sobre isso, trabalhar com afirmações, meditação, trabalhar nesse medo que às vezes vem junto com a procrastinação. Isso, claro, procrastinação, às vezes para projetos e tudo mais. Dentro do TDAH, né, tem a procrastinação que às vezes ela vem não necessariamente de um medo, alguma coisa assim, mas de uma desorganização mesmo, que né, do processamento cerebral e tudo mais. Nesse caso, para esse tipo de procrastinação, é a organização que a gente falou agora há pouco. É organizar isso, detalhar dentro de um sistema, colocar as tarefas, né, anotadas. Isso é o que vai ajudar essa procrastinação mais diária, digamos assim, quando a gente deixa muito para fazer. Mas vocês vão ver que quando vocês começarem a organizar as tarefinhas e verem lá, por exemplo, na verdade eu nem queria fazer isso aqui de fato, vai desocupar esse espaço na cabeça de vocês, quando vocês começarem a remover o excesso. Então, pro TDAH é fantástico. Parece que esvaziou tipo o lixeiro do computador. Vai liberar espaço ali, o computador vai começar a rodar mais, igual quando a gente manda para formatar, e ele vem melhor, ele vem rodando sem problemas, é isso aí. Então, por isso que é importante fazer essa limpeza, né, e esse processamento das informações. Gatilhos visuais. Isso aqui é muito particular do que vocês mais gostam de usar, por isso que lá no início eu falei para vocês, não tem uma regra, é o que funcionar para vocês. Vou trazer um pouco, né, da minha vivência, o que funcionou muito para mim. Como eu trabalho no computador, o que funciona muito para mim é ter ferramentas que estejam no meu computador. O que eu uso muito para mim? O bloco de notas do meu celular, que é vinculado ao meu computador. Então eu consigo, o que eu coloco no celular aparece no computador, o que eu coloco no computador aparece no celular. Então o bloco de notas do meu celular ajuda muito. Então eu vou anotando ali processos. Eu só jogo no Notion, falando para vocês, eu só uso o Notion quando eu vou colocar as tarefas de fato. Eu nem uso o Notion para receber informação. Receber, como eu fui percebendo na prática, é muito rápido. Então eu tô no meio, sei lá, de alguma coisa, eu não vou ficar abrindo o Notion. Então eu abro o bloco de notas que é mais rápido. Ou às vezes eu me mando no WhatsApp, que vocês sabem lá que tem como se mandar pra gente mesmo no WhatsApp. Ou eu me mando no WhatsApp. Se eu tiver muito corrido, eu mando uma pessoa no WhatsApp. O mais importante é vocês não deixarem de revisitar essas tarefas e colocarem elas no lugar certo. Senão, vocês podem cair em uma armadilha, que eu acho que eu fiz porque eu anotei. Isso aí também pode acontecer. Então, lembrem de processar as atividades e não achar que fez porque anotou, que já aconteceu comigo. Então, cuidem dessa parte também. Vou continuar com o grupo do WhatsApp. Para fazer isso, precisa ser pelo computador da Apple. Então, o bloco de notas que eu uso do iPhone, sim, porque ele conecta, né, como é Apple com Apple, ele conecta. Mas você pode tentar, por exemplo, pegar um Notion clean, sem nada, sem tanta coisa igual eu fiz, porque o Notion é uma página em branco, que é tipo bloco de notas.
E aí você pode usar esse Notion, porque o Notion tem um aplicativo de celular e tem no computador, o aplicativo de computador, que fica ali na sua área de trabalho. Então você pode tentar talvez um Notion vazio, alguma coisa assim, também pode funcionar. Ou ver se tem algum aplicativo, a gente tem aplicativo para tudo. Provavelmente tem algum notas que funciona no celular, que funciona também no computador, muito provável. Mas é isso, a Priscila, vou continuar com um grupo no WhatsApp, conhecer o Notion. Priscila, comendo muito, muito bacana. O grupo no WhatsApp também. Tudo isso, gente, pensem assim, é melhor que nada. É melhor do que a tarefa ficar vagando na nossa mente. Então, qualquer outra coisa vai ser melhor que a tarefa ficar só vagando na nossa mente sem dar prosseguimento para isso. Então, post-its também, a gente gosta muito de post-it. Gente, para TDAH, às vezes é pegar e anotar no post-it e colocar na porta de casa quando vai sair. É melhor do que esquecer. Não tem problema, sabe? Às vezes eu tenho que anotar, pegar a chave, não sei o que, falar com fulano, pregar onde tem um campo visual que você vai passar por aquilo ali e vai ver. Não tem problema, né? Eu tenho uma amiga que é TDAH, a casa dela é cheia de post-it. Tá tudo certo, né? Lembrar de fechar a torneira direito. Cada um sabe do seu funcionamento, cada um sabe das suas necessidades. Então, se precisar, espalhe post-it. Não tem nenhum problema. E também tem, então, eu coloquei alarmes, lembretes, isso é fundamental também. Gosto muito de utilizar, utilizo muito. Tempo de foco, se vocês forem no YouTube, vai ter lá videozinhos bem assim. Foco 30 minutos. Pomodoro, que é um método também de foco. Vocês podem colocar, vai ter um ruído branco, uma música, né, de foco ali. Deixa isso tocando e foca naquela tarefa. Fala assim, e é bom para não enganar no cérebro, que, por exemplo, é uma tarefa muito chata. Acho que todo mundo a gente tem problema com tarefa que não tem interesse de fato por aquilo. Né? Nas auxiliares de dotação é mais ainda. Então, aquilo é chato, eu sei que é. Primeiro, eu me engano que aquilo é legal. Eu começo a enganar o meu cérebro que aquilo pode ser legal. Então, o que eu faço? A tarefa é muito chata, mas essa música que eu coloquei é muito legal. Aí eu vou fazendo. E tô ali, com a música. E aí vai passando, a gente se auto-engana. E isso funciona, vou falar pra vocês que funciona. E no Pomodoro também. Ok, eu vou fazer isso aqui, é chato, mas eu vou ficar só 15 minutos. 15 minutos é muito pouco. 15 minutos é o que eu demoro pra ir no mercado. Quando você vê, você fez a tarefa e se livrou daquilo que estava ali ocupando espaço, né? Eu também ignoro o alarme e me estímulo neutro. Ignorar o alarme, desligar o alarme. Gente, cuidado com as autossabotagens de alarme. Principalmente às vezes para acordar. Celular perto da cama, clica no soneca, pega o celular, coloca no banheiro, se o banheiro for no quarto. Não é no banheiro, coloca fora do quarto. Porque eu duvido, vocês vão colocar o pé no chão cedo, vai sentir ali, vai mudar a temperatura da coberta quentinha, vocês vão começar a despertar, o corpo vai começar a liberação de cortisol, que é o hormônio de quando vocês acordam. Então, se obriguem a pelo menos sair da cama. Isso ajuda muito para quem tem desafios aí com o horário de acordar. E a mesma coisa para dormir, só que dormir a gente faz o contrário. A gente desliga as telas, vai desligando aos poucos e aí então vai pra cama. Meu alarme de medicamento, mais grave ainda. Isabela, comum também, muito comum. O que é que eu posso te trazer, né, que pode auxiliar? Até ver aqui, você trouxe aqui em cima. O que é que você... Cadê que a Isabela trouxe aqui? Isabela tem paz... O que você vai fazer, Isabela, que vai te ajudar muito? Principalmente porque você tem as possibilidades de superdotação. Você vai entender de fato a importância desse remédio. Eu sei que você já sabe a importância dele, você sabe que tem que tomar. Você vai estudar sobre a importância desse remédio. Isso é um hackzinho da auxiliar de superdotação. Você vai estudar sobre isso, você vai entrar no YouTube, vai ver alguém falar desse remédio, você vai pesquisar alguma coisa no Google, porque isso vai fixar no seu cérebro a importância daquilo. E dificilmente você vai ficar desligando o alarme e esquecendo disso. Mas aprofunda um pouco mais naquilo. E, gente, a partir disso eu comecei a ter vários conhecimentos aleatórios na minha vida que não faz sentido nenhum eu ter. Ver o que o remédio serve. Meus amigos ficam assim, meu Deus, Amanda, a quantidade de conhecimento aleatório que você tem. Eu falei, porque às vezes eu preciso entender a coisa pra fazer. Se eu não entendo, e se todo mundo tem explicação, sabe? Se eu não entendo, eu nem faço. Eu fico assim, agora se eu entendo a lógica, por que isso é importante? Tá bom, vou fazer. Então, tenta fazer isso, Isabela. Pega o seu remédio, vê o que você pode, né, estudar sobre ele, ver a importância dele, isso vai te ajudar a fixar. E distribui lembretes em mais de um lugar. Se você tá desligando no alarme do celular, coloca
No caso é porque eu tenho a Alexa, né, da Amazon, ela me ajuda muito a lembrar. Ó, ela até ligou ali. Tá vendo? Não posso falar que ela, ela me responde. Então, para quem fica mais em casa, eu recomendo até usar algum tipo de aparelho assim, que é, né, um assistente virtual, assim, também é bacana. Pra lembrete e tudo mais, ó. A Priscila até deixou que a dela que ajuda muito, a minha também. Pra timer, ela coloca timer. E eu sei que todo mundo já deve ter queimado uma comida. Aí, até a TDAH, isso já é clássico. Então, coloca timer, sabe? Em algum sistema assim, ou no celular. Timer também ajuda bastante, se vocês não tiverem uma caixinha de assistente virtual. Vamos lá, então. Coloquei aqui, então, que tem um resuminho do bloco GTD. Uma coisa bem simples para vocês visualizarem o GTD, que é o que eu já falei para vocês, mas o Pomodoro, então, que a gente falou agora, o bloco de notas para capturar as ideias, tarefas e inspirações que virem para vocês, listas para organizar as tarefas por categorias e prioridades, e o calendário que vai servir para coisas que tem dia, né, para vocês dividirem isso na semana de vocês. Então, construindo rotinas que funcionam para você. Primeiro, autoconhecimento, né? O autoconhecimento é você entender tudo isso que a gente falou. Ó, a Isabela até mandou aqui sobre o remédio dela, que ela tem que tomar. Pois é, Isabela, pega isso aqui, vê sobre, sabe? Pega nem que seja cada um desses componentes dele, estuda sobre pelo menos um. Coloca lá ginkgo biloba no YouTube. Qual é os benefícios? Aí você vai estudar e falar, nossa. Aí seu cérebro vai falar, nossa, foi descoberta por tal pessoa. Isso vai grudar. Vai falar, nossa, como que eu tô deixando de tomar um negócio tão incrível pra saúde? Você vai começar a fazer. É muito real. Ou foi minha última estratégia. A gente vai criando estratégias, é muito real. Mas tenta dar uma aprofundada nisso, tá? Qual caixa? Preta? Como assim, Isabela? Como assim, qual caixa? Não entendi. Me explique. Ah, de ser urgente. Urgente a gente usa o vermelho, tá? O preto é só se for coisas mega, mega urgentes. Tentem não usar. Mas o vermelho para urgente. Mas então, voltando, autoconhecimento é o que a gente já falou sobre, se conhecerem, entender o que funciona pra vocês, o que não funciona. Às vezes, gente, hackzinho de internet, coisas prontas, não vai funcionar mesmo, não se culpem por isso não funcionar. Cada pessoa tem sua particularidade, o seu jeito de ser. Isso é o mais bonito de nós sermos seres humanos, né? Isso que torna nós tão especiais. Flexibilidade, o que eu trouxe para vocês também. Adaptem o GTD que eu trouxe ao estilo de vocês, estilo de vida de vocês, horários, né, onde vocês gostam de fazer. Priorização, Isabela perguntou aqui, ó, entra aqui, Isabela, isso que você me perguntou da prioridade. Foco em tarefas que impactam seus objetivos. Eu sei como é que é essa sensação de olhar e tudo é urgente, eu preciso resolver tudo agora. Você vai olhar para isso e entender o impacto de cada uma na sua vida. A partir disso, você vai entender qual o grau de prioridade disso. Isso e o tempo de entrega, se for algo que você precisa fazer até tal dia. Né? O prazo é mais lógico da gente compreender. Mas o que não tem um prazo específico, você vai entender pelo impacto que isso tem na sua vida. Por exemplo, renovar o meu passaporte. Vamos supor que meu passaporte venceu e eu sei que eu tenho que renovar. Se eu tenho que renovar meu passaporte, ok, não é urgente, eu não tenho nenhuma viagem internacional marcada. É aquele laranja lá, tem que ser feito, mas não causa prejuízo. Causa prejuízo se demorar muito, talvez eu tenha que pagar uma multa, eu não sei, né, gente, se é assim, tá? É só um exemplo. Então eu posso colocar isso para um dia que eu estiver mais tranquilo no mês que vem, tudo certo. Agora, se eu tenho uma viagem internacional marcada para daqui 3 meses, eu vou colocar isso como urgente. Porque eu preciso estar com isso na mão e se der um problema. Eu não vou esperar até na semana da viagem para colocar isso como urgente, porque isso já é urgente agora, porque eu já tenho a viagem marcada. E qual é o impacto se eu não fizer isso? O impacto é muito grande. Eu não vou conseguir ir para a viagem que eu estou pagando em 24 mil vezes. Então, assim, o impacto é muito grande. Olhem sempre o impacto que não fazer aquela ação tem na sua vida, né? E lembrem sempre de outra coisa. Deleguem o que vocês puderem, tá? Eu sei que é desafiador, mas muitas coisas vocês vão ver que vocês fazem e outras pessoas poderiam estar fazendo para vocês. E às vezes vocês vão se surpreender ao delegar e descobrir que outra pessoa pode fazer até melhor que você. Eu sei que é um desafio, eu passo por isso até hoje, é um desafio constante para mim. E é um desafio que eu escuto muito, né, das pessoas que eu já atendi, trazendo GTD e tudo mais. Mas é um processo. Nem que você comece delegando, pro seu marido tirar o lixo.
para sua amiga fazer tal coisa? Por exemplo, às vezes, para quem aí tem essa coisa de organizar, vai organizar uma festa surpresa, não sei vocês, mas eu era a pessoa que tinha que fazer o grupo, eu tinha que olhar o local, eu tinha que fazer tudo, senão não tava bom pra mim. Eu fui aprendendo aos poucos, e caraca, o que que custa eu falar pra pessoa, você pode olhar o bolo? No final eu descubro que o bolo que ela comprou às vezes é melhor do que eu tava pensando. E aí você vai descobrindo que às vezes delegar é positivo. Aí vai ter vezes que a pessoa vai comprar um bolo ruim? Vai. E aí a gente vai aprendendo também a delegar da maneira correta e mais específica possível. Né? Sempre na hora de delegar, gente, lembrem disso. Precisão e clareza, tá? A gente tem muita mania de delegar, e por que que as coisas às vezes vão e voltam muitas vezes, né? Quando a gente delega. Porque a delegação, ela vai incompleta. Então você manda uma tarefa, fulano, eu quero um relatório de tal coisa. Vamos supor uma coisa de trabalho. Aí, ok, passo pro fulano o relatório. Quando fulano me entrega o relatório, tá incompleto. Aí eu falo assim, meu Deus, como é que a pessoa não sabe? Na verdade, quando eu fui delegar, eu só falei assim, só preciso de um relatório. Ou a pessoa me entrega uma semana depois, eu falo, nossa, mas demorou muito. Como que eu poderia ter delegado? Fulano, eu preciso de um relatório com todos esses pontos a serem que devem ser abordados. Preciso que você me entregue até o dia tal. E preciso que você faça para mim um Google Docs. Olha a clareza que eu levei para essa pessoa. Muda muito, então tentem delegar com mais clareza, tá? Sei que às vezes é chato no início, mas vai ajudar muito vocês. E, né, os próximos passos que vocês têm aí, então, de dever de casa é colocar o método GTD em prática. Então, começar a usar essas ferramentas que eu trouxe para vocês. Observe o ambiente de vocês. Façam uma tarefinha pequena. Joguem algumas coisas fora. Observem o que está ocupando espaço aí, né, na sala de vocês, no quarto de vocês. Doem algumas roupas. Abre um espaço, né, para vocês terem mais essa mente vazia, que vai ajudar vocês a alcançar os objetivos de vocês também, tá? A Juliana colocou aqui, acredito que uma das formas de focar é pensar, isso é urgente para quem exatamente? Porque a gente cai muito fácil na gesta do outro. Com certeza, Juliana, com certeza. Isso acontece muito, principalmente aí em ambiente de trabalho, e eu posso trazer para vocês. Quando tudo, gente, é urgente, em uma organização, o lugar que vocês trabalham, ou o que for, isso é falta de gestão, tá? Vocês podem chamar um supervisor de vocês, ou se vocês estiverem na gestão, olhem um pouco para isso, porque não é normal tudo ser urgente. Isso é muito do Brasil, inclusive, esse comportamento é muito do Brasil, de, eu quero para ontem. Se vocês forem olhar muitos comportamentos, até né, esses autores todos que eu trouxe para vocês, do GTD, do Essencialismo, todos eles são dos Estados Unidos, e da Europa também, tem uma ideia totalmente diferente, tanto que lá eles são mais pontuais. Por que a gente atrasa muito? Por causa dessa coisa da urgência, dá tempo, né? Não vai dar tempo. Então, a gente pode começar a se educar a não funcionar assim. Mas se tudo é muito urgente onde vocês trabalham, observem que isso é um ajuste de gestão. Dá para conversar, às vezes, né, com o supervisor, olhar para si mesmo se vocês estiverem nesse lugar e pensar, nossa, por que na minha vida tudo é tão urgente? Né? Por que as coisas, elas, é tudo para ontem, tem alguma coisa errada, né? O que tá acontecendo? Vocês podem começar a observar isso. Como a gente tende a ser mais colaborativa e empática, a gente acaba assumindo que não é das nossas posições para não sobrecarregar o outro, mas deixa a gente sobrecarregada. A compaixão é usada contra nós. Sim, Juliana, sim. Isso é um fato, isso aqui entra para todas as pás, né? Essa empatia. E é tão sério isso aqui que às vezes a gente. Eu acho que aqui o que resolve muito, o que me ajudou muito. E, gente, eu venho do lugar para vocês, eu já passei por um burnout, né? Eu cheguei a ter um burnout, de ir pro hospital, da coisa ficar feia. E foi desse burnout para cá que eu fui aprendendo muitas coisas. Às vezes a gente tá em uma situação ou um ambiente que não é porque o ambiente é ruim ou porque aquela pessoa é ruim, mas ela funciona às vezes num ritmo, né? Aquele projeto funciona num ritmo que não vai de acordo com o que a gente tem como necessidade pessoal. Então, às vezes eu entro num lugar que tem muitas metas aceleradas, é aquela coisa, né? Até interromper para conversar com vocês. Às vezes aquelas metas agressivas, aquela coisa muito acelerada, que para quem é sensível, isso dá uma ansiedade, dá um sentimento que não é legal. Então, observem o espaço que cabe vocês. Isso não é nada com a pessoa, não é porque o chefe é ruim, não é nada, é simplesmente porque você pode encontrar um espaço mais leve, né? Encontrar um mecanismo, um modo de trabalho mais leve. Mas eu entendo que isso não é possível para todo mundo, que não é a realidade de todo mundo, cada um tem a sua. Mas, né, pensem com carinho
Se vocês poderiam, talvez, conversar com o gestor, se vocês não podem sair desse lugar que vocês estão, ver como isso pode melhorar para vocês não caírem nesse lugar. Eu sou meu próprio chefe abusivo. Eu sei como é que é isso. Pois é, lembra o que eu falei pra vocês lá de seja, né, seja a autocompaixão, que foi um dos pilares que eu trouxe agora há pouco. Seja gentil consigo mesma, tá? Seja gentil. Não se cobre tanto, não precisa disso. E a listinha vai ajudar muito a vocês a perceber que não é tudo urgente, não é tudo pra ontem. Isso vai ajudar muito vocês. Minha vizinha me chamou, uma cachorra idosa no cio com quatro cachorros atrás. E a cadela não consegue andar. Briga interna de estar aqui e ir lá com a cachorra. Dentro do essencialismo, para quem quiser ler, gente, isso vai ajudar muito vocês, o essencialismo. O essencialismo ele tem uma premissa básica que, inclusive, lá tem um capítulo só sobre como dizer não sem causar coisas ruins. Leiam o essencialismo, é fantástico. Vocês vão aprender a dizer não para as pessoas sem magoar o outro, porque tem gente que às vezes entende errado, né? Pensa que você tá com uma vontade. Então, aprender a dizer não, isso é importante. Olhem o essencialismo. Ai, Amanda, não gosto de ler ou não tenho tempo. Vai lá no chat GPT, resuma para mim o essencialismo que traz os principais pontos. Ele vai te trazer mastigado. Leiam pelo menos esse resumo. É um livro assim fantástico para todo mundo, tá? Façam isso. Priscila vai ajudar muito a entender isso. Às vezes a gente leva a nossa energia, gente, o nosso tempo é o mais valioso que nós temos aqui na Terra. Porque se a gente tá ficando velho e a expectativa de vida ela vai, né? Vai, enfim, vai passando, né? A tendência é que a gente. O normal é que a gente fique idoso e morra. Então, o nosso tempo é o nosso bem mais valioso. Se eu pego esse tempo e eu tô depositando ele em algo que não faz sentido, tendo conversas que não me levam a lugar nenhum, eu tô dando a minha vida para outra pessoa. Consegue entender o grau disso? Eu tô entregando a minha vida para outra pessoa, né? E por que que a gente vai fazer isso com a gente mesma? Não faz sentido. Lembrem, vocês merecem ter rotinas organizadas, vocês merecem ter a melhor versão de vocês. Repitam isso, eu mereço ter organização, eu mereço ter clareza mental, não vou mais viver nesse caos, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Porque senão você vai fazer para todo mundo à sua volta, é capaz de você pegar isso que eu coloquei, aplicar para outra pessoa e não fazer para si mesmo. Isso pode acontecer. Então, façam primeiro para si mesmos, né? Lembrem do eu mereço, que vai dar certo. E se vocês quiserem, né, fazer um acompanhamento, alguma coisa assim, tiverem mais dúvidas sobre isso, deixei meu Instagram para vocês, é @amandahreluzarem. Me chamem no DM lá, podem conversar comigo que eu posso auxiliar vocês também, tá? A doutora Thaís entrou aqui, vou passar o microfone da palestra para ela. Um beijo, gente, gratidão por estarem comigo até aqui, foi incrível, incrível estar com vocês. Olá, boa noite, meninas. E aí, o que que acharam? Eu vejo que tem muita coisa de informação, né? Mas é muito desafiador a gente colocar em prática. Então, quem assistiu a aula de metas, eu falo muito disso, que é algo muito individual. Então, tem coisas, por exemplo, que a Amanda falou aqui, que vai dar super certo para mim, mas que não vai dar certo para Priscila e vice-versa, né? Ou tem coisas que vão dar muito certo para Paula, mas para mim não vai dar. Então, é muito de tentativa e erro, ver o momento atual da vida que vocês estão e o que vai funcionar. Igual eu coloquei até a foto, né? Eu tava um pouco desorganizada assim para essa semana, o que que eu ia fazer, e muitas vezes no próprio aplicativo eu tenho uma dificuldade de ter uma visão geral. Então eu fui mesmo, tinha uma cartolina aqui em casa do meu filho, peguei a cartolina, gasta mais tempo? Gasta, mas eu consegui ter ali uma visão geral e depois fui pro aplicativo. Então, é, da gente usar desses métodos, né? Até na forma de aprendizado, né? Se a gente for seguir um aprendizado ali tradicional, tem pessoas que aprendem só lendo uma vez, tem pessoas que aprendem assistindo vídeo, né? Eu aprendo fazendo simulações de assuntos e aí vai vendo qual a individualidade de cada um, né? Para vocês colocarem em prática essa semana. E outra coisa, se descobrirem uma outra forma também que vocês fazem e que já deu muito certo, compartilha com a gente, né? Que pode ser também que dê certo. Vocês já têm alguma dúvida sobre o que a Amanda trouxe? Ou tem outra maneira que vocês fazem, assim, uma estruturação de rotina de vocês que funciona ou já funcionou no passado e hoje não funciona mais? Quem quiser compartilhar aí, pode ficar à vontade. A Isabela falou do Notion. É muito bom,
né? Eu gosto muito também e dá para criar milhares de coisas, né? A Amanda domina bem mais, assim, mas dá para criar tudo que vocês imaginarem, da parte financeira, a parte de estrutura, as prioridades, né? Então, é muito bom. E uma outra questão também, muitas vezes, nessa estruturação da rotina em si, às vezes nem a gente sabe o que a gente está querendo, né? Então, sempre partir desse ponto, em qual área da minha vida eu preciso olhar, né? E aquilo que a Amanda falou, o que está me roubando muita energia, porque aí você se desorganiza e não consegue olhar para as outras áreas também, né? Então, eu espero que o que a gente trouxe aqui, né, para vocês, de conversa, de estratégias, sirva, né, de alguma maneira para te ajudar, porque pensando, por exemplo, numa dupla excepcionalidade, eu vivo muito isso. De um lado, a gente precisa muito de rotina, mas tem uma hora que a gente fala, não, eu vou pelo intuir, eu vou fazer algo que eu tô sentindo vontade de fazer agora. Quando você vê, você quebra a rotina toda. Então é preferível ter uma rotina estruturada e ter essas flexibilidades ou sair da rotina de vez em quando, né, de querer fazer uma coisa nova. Às vezes, quem tem autoesabilidade, superdotação e TDAH, ou autismo e TDAH, tem muito disso, né? Vou começar o dia hoje de uma forma totalmente diferente. Mas a gente tem que colocar a regra como a rotina e a exceção, esses momentos de saída, né? Porque tem que partir de um ponto específico, de ter essa visão estruturada para gerar uma previsibilidade, para gerar, muitas vezes, uma organização interna também, né? Então, isso é muito, muito importante. Quer acrescentar mais alguma coisa, Amandinha? Não, tá, acho que é isso. A Isabela até falou que gostei da metáfora que a Amanda usou sobre caixa de entrada, preciso do lúdico. Então é só você, Isabela, eu também. Acredito que a autora Thaís também ia falar a mesma coisa. Isso de colocar cores, emojis, gente, é simples, mas faz diferença. Por exemplo, antes eu usava incubação, era um ovinho. Minha incubação eu colocava um ovo. Porque eu me lembrava, às vezes a tarefa só desenhava um ovo do lado, porque eu sabia que aquilo lá estava incubado. Então, assim, sabe, vamos entendendo o que que funciona, fazendo analogia, né? Muito bom, as analogias é fantástico, eu também amo. Então, vamos fazendo analogias, que isso vai ajudar vocês. Lembra daquela regrinha, simplifiquem. Não tem certo e errado, simplifiquem que vai dar certo, tá? Pense por imagem, visual, aham. É isso que a Isabela trouxe, né? Tem dentro de um dos testes, né, que eu aplico, a parte das habilidades. E uma das habilidades de uma inteligência visoespacial, né, é esse pensar por imagens. Então, muitas vezes, quando você compreende que você precisa dessa estruturação de pensar por imagem, a gente vai facilitando um processo. E, ao contrário, tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum, né? Então, a gente vê o que vai funcionar e colocar isso em prática, como hábitos ali, né, na sua rotina, que vai funcionar. E lembrando que não tem problema a gente reestruturar a rota. Se precisar novamente, né, recomeçar, e não, vou ter que olhar isso aqui tudo de novo. Faça, né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo, começava o ano, eu precisava pegar o calendário, ver quando que tinha os feriados, quando que eu tinha que comprar passagem para vir para o Espírito Santo. Eu fazia, sinceramente, eu fazia programação anual, semestral, é, mensal e semanal. E mesmo assim, lógico que ia mudar os planos. Mas essas estruturações do macro para o micro, para aquelas coisas que vão ficar um pouco mais distantes, mas eu preciso me organizar agora, eu já ter mais ou menos em mente, né? Então, eu sempre acabava fazendo assim, né? Sabendo que ia mudar, né? Então, a gente olhar essas metas ou essas programações a curto, longo prazo, o que que funciona para longo prazo, o que que não funciona.
Eu sempre preciso olhar assim, meu dia num dia anterior, porque eu sei que para o dia de amanhã pode ter alguma intercorrência e mudar alguma coisa, né? Então, ter ali o plano A, o plano B e as possibilidades, né? Então, isso acaba sendo bem interessante. Perfeito. Se vocês quiserem depois, né, trocar alguma coisa com a Amanda ou que ela dê alguma orientação para vocês, podem ficar à vontade. A gente segue também ali na comunidade conversando. E depois vocês colocam lá também qual foi os insights que vocês tiveram depois desse encontro de hoje. No decorrer da semana, a gente vai colocando também mais algumas estratégias ali para vocês, né, para relembrar isso e pontuar algumas coisas assim para colocar em prática, tá? E na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter outro encontro, tá? Tem na programação aqui da Tríade, que a gente já colocou como opção, deixa eu só lembrar aqui, que com a Roberta, que nós vamos ter o encontro, que vai ser no dia 6 de fevereiro, mas eu vou estar programando alguma coisa para trazer para vocês na próxima quinta-feira. Então, a gente vai abrir até uma enquete sobre alguns temas aleatórios, assim, que vocês acham importante para eu estar trazendo, para a gente se aprofundar mais um pouquinho. E não só de conteúdo, né? Mas de algumas questões também para estratégias para ajudar vocês, né? É, E aí a gente vai trazer ali uma enquete para vocês ficarem à vontade para colocar ali e a gente vai trabalhando em cima disso, tá? E até é bom para vocês pensarem e ver, nossa, o que que está sendo um desafio grande para mim? Porque às vezes a gente entra num fluxo tão louco da vida que a gente nem para pensar de forma tão consciente o que está atrapalhando, o que está gerando esse bloqueio, né, em algumas áreas. Então, vai ser um momento também para vocês pensarem em temas para estar trazendo para mim e a enquete que a gente vai colocar para a próxima quinta-feira, tá bom? Perfeito. Então, uma ótima noite para vocês e a gente segue nas nossas trocas na comunidade.